Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iremos tratar de mais um assunto na disciplina Saúde, Segurança e Ergonomia no Trabalho. Hoje é um assunto bem simples, bem prático, mas de suma importância dentro desse ramo, dessa disciplina, dentro dos objetivos da disciplina. A mesma faz parte do curso técnico em agroindústria, primeiro ano. Eu sou o professor Delânio. E hoje nós temos como tema da nossa aula o que é segurança no trabalho. Nós vimos na aula anterior o conceito de segurança, a percepção de estar protegido contra riscos, perigos que venham a prejudicar o estado físico do colaborador. E o que é essa segurança no trabalho? Quando eu falo que um local ele é seguro para executar as atividades pelos colaboradores, o que é que eu estou me referindo a que aspectos? Então, existem, pessoal, vários programas, leis que garantem que o trabalhador exerça suas atividades sem que algum risco venha a prejudicá-lo. Então, todas as medidas que são adotadas por empresas para que evite que o trabalhador sofra algum dano físico, mental, algum tipo de doença, protegendo a sua integridade física e a sua capacidade de trabalho. Por quê? Porque se o trabalhador é acometido por um acidente, ou por um outro tipo de transtorno, consequentemente a sua capacidade de executar aquela atividade vai ser diminuída. Então, a segurança no trabalho é um conjunto de medidas, programas, leis que visam principalmente dois objetivos que eu até citei aqui para vocês. Então, além desses dois objetivos, eu queria colocar para vocês antes um termo que se utiliza bastante nessa área de segurança no trabalho, e que faz parte, é primordial quando se aplica toda e qualquer medida que vise a proteção do trabalhador. Então, a palavra que eu me refiro é a prevenção. Então, é o foco principal. Tudo que se aplica na indústria visando a proteção do trabalhador tem que ter esse foco, a prevenção, Evitar que venha a acontecer algum tipo de acidente, algum tipo de doença, algum prejuízo para o trabalhador, para depois tomar as medidas. Não é esse o objetivo, da segurança no trabalho. O objetivo é prevenir. Por isso que se deve aplicar essas medidas antes, no dia a dia, para que não venha a acontecer determinadas situações prejudiciais ao trabalhador e também para a empresa, Lembrando que não é só o trabalhador que sofre as consequências, a empresa também, assim, no todo, Então, essas medidas, elas têm caráter preventivo. Então, lembre-se dessa palavrinha, vai aparecer muito no decorrer das nossas aulas dessa disciplina. Prevenção é a palavra-chave. Não é deixar acontecer para tomar as medidas, Muitas vezes é o mal do brasileiro, como diz a história. É evitar que aconteça. É primordial a prevenção. E essas medidas têm como foco minimizar o quê? Duas consequências, que podem vir a acontecer. As empresas evitam o máximo possível, que são os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais. O mais comum deles dois são os acidentes de trabalho. As doenças, eu diria que é bem menos comum, Relatos assim das indústrias, trabalhadores dizerem que contraiu alguma doença na empresa. Então,
O foco da segurança do trabalho é evitar os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais. E o que são os acidentes de trabalho? São todo tipo, né, de consequência, né, de efeito ao trabalhador que venha prejudicar a sua capacidade de trabalho, que venha causar algum dano físico para o mesmo, né? Então, o acidente de trabalho está mais ligado à questão física do trabalhador, né? Um corte, né? Fraturou algum membro, né? Ou até mesmo perdeu algum membro devido à atividade executada na empresa. Lembrando, tanto os acidentes de trabalho como as doenças ocupacionais são em decorrência da execução da atividade de um trabalhador que está prestando serviço para uma empresa. Não é obrigatório ser dentro de uma empresa, né, dentro de 4 paredes, né, pode ser um local aberto, desde que esteja prestando serviço para uma empresa. Se acontecer algum dano físico para o trabalhador, né, e porventura possa prejudicá-lo, isso é caracterizado um acidente de trabalho. Já as doenças ocupacionais, né, como o próprio nome já está dizendo, é devido a alguma ocupação, ou seja, assim como os acidentes de trabalho, foi em decorrência de alguma atividade executada pelo trabalhador naquela empresa. Então, pode sim, dependendo da situação, né, por exemplo, em laboratórios, trabalha com produtos químicos, né, em hospitais, então pode sim contrair doenças, né, os médicos, os enfermeiros, por exemplo, eles estão sujeitos a contrair doenças. Mas foi por culpa deles? Não, foi em decorrência da atividade que ele estava executando. Então essas são as doenças ocupacionais. São doenças contraídas em decorrência da execução de alguma atividade prestando serviço para uma empresa. Ok? Então a segurança do trabalho visa minimizar esses dois aspectos, os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais. Então, e tem como foco principal a prevenção. E como prevenir os acidentes de trabalho, né? E que consequências para o trabalhador principalmente, né, que é quem sofre mais, se acontecer algum tipo de acidente de trabalho, né? Como eu falei, vou focar mais nos acidentes de trabalho porque eles são mais comuns do que as doenças ocupacionais, né, se a gente fizer um comparativo. E aí eu coloquei aqui para vocês 5 pontos, né, que estão relacionados aí à prevenção de acidentes de trabalho, né? Além de medidas, também eu coloquei uma consequência, né, que pode acontecer aí em decorrência da execução de determinadas atividades dentro de uma empresa. Então, eu posso prevenir os acidentes de trabalho evitando o esforço físico, né? Quando eu falo esforço físico aqui em relação à segurança do trabalho, é aquele esforço exagerado, é você colocar o trabalhador pegando peso além do que ele pode, né, em determinadas situações em que ele vai ter que se esforçar, né, colocar seu corpo para trabalhar mais ainda, mais forte ainda. Então, esse esforço físico pode prejudicar muito, né, o trabalhador, porque pode provocar aí acidentes de trabalho, né, e consequências graves para o trabalhador. O espaço de trabalho, às vezes é trabalho muito amontoado, dentro de um espaço pequeno, muita gente trabalhando. Isso aí pode sim provocar os acidentes de trabalho. Então o espaço onde é executada as atividades, né, também pode ser aí fator de risco, né, para provocar os acidentes de trabalho. Os acidentes de trabalho, né, dependendo da atividade executada pelo trabalhador, pode provocar distúrbios, principalmente distúrbios psicológicos, mas também físicos. Então, muito cuidado, principalmente quando se trata de atividades repetitivas, né, que fica lá horas e horas fazendo os mesmos movimentos. Então acaba que, dependendo aí da situação, né, do bem-estar, da saúde do trabalhador, pode vir a provocar alguns tipos de distúrbios.
Tempos de trabalho. Hoje em dia a lei pesa muito em relação a isso, né? Antigamente se trabalhava bem mais, né? A maior carga horária. Hoje em dia a lei já não permite, né? Já estabelece um tempo de trabalho, mas mesmo assim pode ser que esse tempo de trabalho, né, provoque algum tipo de acidente no local, né, de trabalho, né, devido aí à exposição por um tempo grande, né? Por exemplo, as pessoas que ficam lá horas e horas dentro de um laboratório trabalhando com produtos químicos, né? Então aquela exposição ali pode trazer prejuízo, porque fica lá, né, absorvendo substâncias químicas, né, e futuramente pode trazer sérios prejuízos para a saúde. E um ponto importante também, né, que é primordial em qualquer empresa, é a organização. Então a organização também contribui bastante para evitar que aconteçam os acidentes de trabalho, né? Organizar os trabalhadores, as máquinas, né, a estrutura de uma maneira geral vem a contribuir bastante para a prevenção dos acidentes de trabalho, ok? E aí aqui algumas imagens relacionadas a esses 5 pontos que eu coloquei, né? Aqui em relação à ergonomia, né, postura, né, o trabalhador fica lá horas e horas na mesma posição, né, executando as suas atividades, e isso pode provocar tanto problemas físicos como problemas psicológicos, né? Às vezes o trabalhador não se sente bem com aquela atividade, trabalha porque é necessário, mas pode trazer prejuízos futuros, né? Às vezes o espaço, a posição que ele fica, né, não é a mais adequada, como vocês podem ver aqui nesta imagem. Aqui movimentos repetitivos, né, horas e horas, né, essas pessoas aqui fazendo essa atividade, né, que é a seleção de castanhas, né, as melhores, separando as melhores, das de melhor qualidade, das de baixa qualidade. Então fica lá horas e horas, acaba que provocando algum problema físico, né, principalmente nas mãos, distúrbios também, né, fica lá aquela mesma atividade, né, às vezes torna-se entediante para muitas delas, então também pode provocar aí algum prejuízo para o trabalhador. Aqui, né, totalmente desproporcional o peso, né, aqui está relacionado ao esforço físico, está, né, lá carregando o peso, né, poderia ser bem melhor, né, mas foi totalmente desproporcional, e aí futuramente, né, com a repetição desse mesmo movimento, dessa mesma atividade, pode trazer sérios prejuízos para o trabalhador. Aqui é uma imagem de uma cena de um filme, né, o filme Tempos Modernos, que é feito, né, por esse, tem como ator principal aqui o Charlie Chaplin, e aqui ele, devido à execução das atividades, devido às condições de trabalho que ele tinha, né, nessa indústria, acabou que sofrendo distúrbios psicológicos, né? Ele realmente enlouqueceu, ele ficou transtornado devido a essas atividades, né, o esforço que ele fazia, movimentos repetitivos, né, diariamente. Então acabou que, né, dependendo da pessoa, é comum isso acontecer, né? Ficou realmente transtornado e acabou que provocando aí distúrbios aí relacionados à execução das suas tarefas, né, das suas atividades. E aqui em relação ao espaço de trabalho e à organização, né? Então é preferível essa imagem aqui, né? Será que tem algum risco para o trabalhador? Com certeza. Ou é preferível essa imagem aqui, né? Um ambiente organizado, separado, né, cada local para o seu trabalhador, né? Então isso aqui evita bastante os acidentes de trabalho, né? Além, é claro, de deixar o trabalhador satisfeito, né? Que é primordial as empresas oferecerem condições não só para evitar os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais, mas oferecer condições para que o trabalhador se sinta bem de executar aquelas atividades. Num ambiente desse, né, dificilmente o trabalhador se sente à vontade, né, a não ser a pessoa que realmente não tem nenhum fim de organização, mas é altamente prejudicial.
E aí, para finalizar, né, já que eu me referi há pouco àquela imagem lá do filme, né, do Charlie Chaplin, eu sugiro que vocês assistam, né, esse vídeo, que não é o filme completo, né, é só uma cena de alguns minutos do filme Tempos Modernos, né, estrelado aí pelo ator Charlie Chaplin. E aí vocês assistam e aí vejam, né, as condições de trabalho que ele tinha, né, e os demais trabalhadores, né, e ali é o retrato da realidade que era antigamente nas indústrias. Hoje mudou bastante, mas vejam lá, vai aparecer muitas cenas relacionadas à segurança do trabalho, às condições que o trabalhador era exposto antigamente nas indústrias. Então é bem interessante vocês darem uma olhada lá para aprofundar o tema da nossa aula de hoje, ok? Então um forte abraço a todos e até a próxima.